A religião cristã ou as religiões de fé bíblica, fé na Bíblia, enfrentam uma controvérsia muito grande, muito acirrada, relativo ao relacionamento entre a Bíblia e a ciência. Particularmente sobre o início da humanidade. Será que existe um consenso entre as afirmações da Bíblia e as afirmações da ciência? Será que é possível conciliar as duas afirmações sobre cada um dos assuntos? Este é um assunto que vale a pena estudar respeitando as duas partes. Então, fica no vídeo para começarmos a enxergar como as duas partes lidam com este assunto e como, se for o caso, como será possível conciliar Bíblia e ciência. A Bíblia, em sua essência, não tem sofrido grandes mudanças. Ela não tem sofrido assim grandes mudanças, não. Ao passo que a ciência se modifica a todo momento. Porém, nós vamos ver sempre as duas coisas. Porém, a interpretação bíblica é dinâmica. E isso exige uma constante reavaliação. Já perceberam isso? Ao longo dos anos, testemunhamos mudanças dramáticas na hermenêutica, por exemplo. A interpretação de Gênesis, Bereshit, capítulo 1 até o capítulo 3, por exemplo, é tudo menos monolítica. É tudo menos única. Não existe uma única interpretação desses trechos. Nem a doutrina, nem a exegese ou exegese, nenhum dos dois são caracterizados por uma completa homogeneidade. Eles não são homogêneos. Em uma investigação simples dos dois primeiros séculos depois da Era Comum, percebemos que não há uma leitura ou um método único. É só você estudar as leituras que foram feitas nesses dois séculos depois da Era Comum. Infelizmente, alguns adotaram a visão de que apenas a sua leitura particular seria a leitura legítima. Já que foram modificados ao longo do tempo as interpretações e até as hermenêuticas, já que foram modificados, foram trabalhados, foram dinamizados, então não podemos ser sempre escravos irredutíveis das tradições teológicas, mesmo tendo essas tradições extrema importância. Elas têm extrema importância, mas tudo foi dinamizado, então a importância delas é assegurada, mas não para nos tornarmos escravos de tais traduções, de tais tradições. O acesso às línguas originais, por exemplo, esse acesso foi ampliado. Hoje você tem acesso a isso, se quiser. E teve um impacto significativo na interpretação bíblica. As pessoas não sabiam tanto assim os idiomas. Hoje está muito mais aberto para isso, então isso impactou definitivamente a interpretação bíblica.
Um outro fator foram descobertas também de documentos do mundo antigo. E esses documentos ofereceram um recurso notável na leitura do texto bíblico. Não podemos, então, negligenciar estas ferramentas. Tanto os idiomas, as línguas originais, quanto os documentos, podem contribuir de forma significativa para a nossa interpretação das Escrituras. Bem, pelo lado da ciência, pelo lado científico, os últimos 200 anos foram um divisor de água. Pelo lado da ciência, né? Muito interessante. E começou com o desenvolvimento da teoria evolutiva. Essa teoria se desenvolveu, ganhou força nos últimos 200 anos. E isso começou com o mapeamento do genoma humano. Essa última descoberta do mapeamento humano empolga e é o avanço mais recente para investigar as origens humanas. O mundo científico está empolgado com isso. Infelizmente, ou certamente, essa descoberta do genoma humano não será o último avanço. Assim como as descobertas antes do genoma humano, não foi o último avanço. Avançou-se, depois veio o genoma humano. Então isso nos mostra que a descoberta do genoma humano não será o último avanço. Tem-se muita coisa ainda para ser estudado. Infelizmente, para nós que tomamos a Bíblia com seriedade, infelizmente, os vários campos da ciência são geralmente utilizados para atacar a Escritura e atacar a fé, infelizmente. E isso tem levado os bíblicos a se omitirem em relação à ciência ou a se opor à ciência. Algumas pessoas têm usado as novas descobertas científicas não para evoluir a si mesmo, ou para usufruir ou usar de forma benéfica, pelo contrário. Algumas pessoas têm usado as descobertas científicas para atacar, como se as descobertas científicas fossem para isso. E isso tem levado pessoas a ir contra a ciência. É uma revanche. Existe um revanchismo. Não deveria ser assim. Por que tem que atacar a fé? E por que tem que atacar a ciência? Nem ataque a Bíblia e nem omissão ou negação da ciência. Nenhuma coisa, nem outra deveria acontecer. Deveríamos sentar e conversar amigavelmente, entendendo os dois lados. E nós vamos começar aqui a fazer isso. Acredita-se na importância tanto da revelação especial, Bíblia, quanto na revelação geral, a ciência. Porque a ciência ajuda a compreender o mundo que Deus criou. Então as pessoas que acreditam na Bíblia acreditam que Deus criou o mundo. Mas como entender o mundo? A ciência então vem descobrindo coisas relativas ao mundo. Então se as duas coisas, se os dois lados sentarem para conversar, certamente se entenderão, desde que não hajam ataques, pois os que acreditam na Bíblia não gostam de ser atacados. Será que os que acreditam na ciência ou os que utilizam a ciência gostariam de ser atacados? Coloca aí nos comentários. Alguns realmente usam a ciência como uma arma contra a fé, mas
Não podemos pensar que a ciência ou os cientistas sejam os culpados. Não podemos ser induzidos a cometer esse erro. A ciência é extremamente importante, inclusive, para confirmar a Bíblia, desde que não haja manipulações da ciência, de alguns, com o propósito expressivo de condenar a Bíblia. Nossa resposta, a resposta de quem acredita na Bíblia, deveria ser simplesmente tentar explicar melhor a Bíblia, revelando aos abusadores o equívoco deles. Não é o equívoco da ciência, é o equívoco dos abusadores que usam a ciência para atacar a Bíblia. Deveríamos explicar melhor para que eles entendam o equívoco quando fazem isso. Algumas pessoas de fé bíblica têm uma concepção ou têm uma percepção de ameaça relativo ao consenso atual sobre as origens humanas proposto pela ciência, a qual aceita os princípios do ancestral comum e da teoria evolutiva como explicação para a existência da vida. Assim é a ciência. Aplica a teoria evolutiva. Mas nós podemos entender que, mesmo que esta teoria evolutiva, vamos chamar assim, não resista ao teste do tempo, ela não é uma ameaça. Ela não representa uma ameaça à crença bíblica, embora seja comum para alguns a percepção conflitante. Nós, de fé bíblica, não somos, nós temos que ter isso na mente, nós não somos obrigados a conformar a Bíblia com o seu contexto científico moderno. Não somos obrigados a fazer isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí. Mas se há uma interpretação, se existe uma interpretação do Gênesis, por exemplo, que concorda com o que encontramos como características do mundo antigo, ou com o que parecem ser conclusões científicas sólidas, se existe uma interpretação que concorda com isso, melhor. Então, por que não procurarmos essa interpretação? Por que não procurarmos nos aprofundar? Já que a ciência está se aprofundando, por que os de fé bíblica não procuram fazer o mesmo? Ao invés de procurar ter uma concepção errada, achando que a fé bíblica será destruída pela ciência, achando que a fé científica, né? Achando que a ciência é uma ameaça à fé. Não, não é uma ameaça à fé. Informações do mundo antigo ou novos insights da investigação científica podem, de forma apropriada, fazer-nos retornar à Bíblia para reconsiderarmos nossas interpretações. Podemos até mesmo utilizar as informações da ciência para maximizar a nossa interpretação da Bíblia. Porém, não devemos forçar cegamente o texto a se conformar às demandas de outros campos. Quem disse que temos que pegar a Bíblia para que ela se conforme com outros campos de estudo? Por exemplo, quem disse que determinada área da ciência tem que se conformar com a astrologia, a astronomia no caso, determinadas áreas, sei lá, a arqueologia tem que
tem que se conformar com a astronomia? Genética tem que se conformar com a astronomia? Uma área da ciência completamente diferente tem que se conformar à outra? Não. E por que a Bíblia tem que se conformar a outros campos de estudo? Quem disse isso? Quem determinou isso? Quem determina isso? Não é porque algumas pessoas têm determinados domínios em uma área da ciência que vai pegar a Bíblia para atacá-la, ou nós temos que nos acabar, entre aspas, para conformar a Bíblia a uma determinada área de estudo. Não é isso. Quem determinou isso? A Bíblia sempre teve, tem e sempre terá sua autonomia. Estamos diante de um documento antigo, Gênesis, e devemos interpretar o Gênesis a partir das próprias suposições do mundo naquele momento. Entender como os antigos pensavam e o que permeava as suas ideias. Caso o comunicador, o escritor do Gênesis, por exemplo, e a audiência, os receptores, não compartilhem da mesma linguagem, não compartilhem da mesma cultura, não compartilhem das mesmas experiências, cabe como a audiência, cabe a acomodação, cabe à audiência preencher as lacunas e não esperar que o comunicador, o autor de Gênesis, se acomode ou entre em conformidade com o público que ele não conhecia, com o público que virá depois dele, milênios depois dele. Não é o comunicador, o autor de Gênesis, que tem que se conformar com a nossa época, uma época que ele não conhecia. É a nossa época. Com ciência ou não, que deve se conformar com o locutor, que deve preencher as lacunas da distância entre as gerações e assim usar as ferramentas que temos para entender o Gênesis e não para atacá-lo. A verdade é que quando existe uma conformidade entre o comunicador e a audiência, ou seja, quando ambos têm muito em comum, existe então uma comunicação de alto contexto. Estão altamente contextualizados com aquilo que é comunicado. Então, nesse caso, não é necessário muito pouca acomodação para ocorrer uma comunicação efetiva. Porque os dois já estão no mesmo âmbito, no mesmo contexto. E isso possibilita não ter, na verdade, que destacar tudo, que detalhar tudo. Ou seja, não é necessário ao comunicador, quando ele está no mesmo contexto da audiência, não é necessário os mínimos detalhes. Não é necessário porque aquela audiência está no contexto dele. Então fica fácil para a audiência entender o que o comunicador está querendo passar. Já é daquele conhecimento. Agora, quando há um estrangeiro participando daquela comunicação, torna-se então necessário explicar com detalhes aquilo que não foi dito. Isso é uma questão de lógica. É como informar, por exemplo, em rádio, né? Via rádio, via GPS, por exemplo, qualquer tipo de comunicação desse tipo, aos habitantes de uma cidade sobre a distância entre alguns bairros, algumas ruas e o tempo para chegar em determinado local. Bom,
Essas informações ajudam muito. Aqueles habitantes sabem o que está acontecendo, sabem o que encontrarão naquele trajeto, e o sistema não precisará detalhar tanto assim, porque ele está trabalhando para a sua audiência, para os habitantes daquela cidade, e os habitantes estão contextualizados com as situações. Se há buraco, se há quebra-mola, se há confusão, se há, sei lá, se há alguma coisa indevida, eles já estão acostumados. Aqueles habitantes sabem o que encontrarão neste trajeto e o sistema não precisará detalhar tanto. Mas esta mesma informação não é muito cirúrgica se for para estrangeiro. Não é muito precisa se for para estrangeiros. Então um profeta e sua audiência, estou usando o profeta como exemplo, um profeta e sua audiência compartilham história, compartilham a cultura, compartilham a língua, compartilham suas próprias experiências. Já nós, na leitura da Bíblia, entramos neste contexto como estrangeiros, como alguém que tem um baixo contexto com o comunicador. Então nós necessitamos de ferramentas para discernir a natureza da locução, a natureza da informação, a natureza do significado do comunicador, aquilo que o comunicador está tentando passar. Então nós temos que recorrer a pesquisas para preenchermos as informações daquilo que o profeta não disse. Por quê? Porque o profeta estava numa comunicação de alto contexto com o seu público, com a sua audiência. Consegue entender a lógica do raciocínio? Então, quando formos ler alguma coisa, a primeira coisa que devemos saber é: eu sou estrangeiro. Eu não estou no alto contexto com o comunicador. Isso vale para Brechite, vale para Devarim, vale para qualquer livro. Então estamos nesse vídeo começando a definir os parâmetros que possivelmente nos farão uma comunicação boa com a ciência. Não é para atacar a ciência e não é para ser atacado pela ciência, mas é para utilizarmos as informações científicas e entendermos melhor aquilo que o comunicador da Bíblia queria passar. Passou para a sua audiência, e nós podemos sim fazer uma ponte muito boa com o comunicador e entender melhor os textos bíblicos. Nesse vídeo começamos a fazer isso e vamos continuar nos próximos vídeos. Bom, se você entendeu o começo dessa série de vídeos sobre Bíblia e ciência, eu só peço a você que deixe o seu like no vídeo, faça o comentário que você acha melhor fazer, e se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe, para que outros entrem na discussão saudável sobre este e outros assuntos, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização, um forte abraço. Vou deixar para vocês o vídeo O Anticristo Profetizado no Antigo Testamento, que está escrito aqui. Um vídeo muito bom, que eu recomendo vocês assistirem e compartilharem. E dá uma olhada especial nos comentários, porque eu deixo alguns links que pode servir para vocês. Tá certo? E nos veremos no próximo vídeo. Shalom!